Quando herdei a casa do avô à beira do lago, uma cigana me parou logo no portão e disse baixinho: "A primeira coisa que você deve fazer é abrir o fogão e não fale nada para o seu marido." Eu apenas sorri, mas naquela mesma noite o abri e vi: "Bem-vindos ao canal." Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Desejamos a vocês uma boa escuta. A casa ficava numa margem suave, onde os velhos pinheiros chegavam até a beira da água. As toras cinzentas tinham escurecido há muito com as chuvas e o tempo. O telhado estava coberto de musgo, e do portão até a varanda se estendia uma trilha de pedras chatas, cada uma das quais o dono havia colocado ele mesmo, escolhendo pelo tamanho e encaixando com tanta perfeição que entre elas nunca brotava erva daninha. O terreno era grande, da estrada até o próprio lago, com acesso à água, um deck de tábuas enegrecidas e uma velha canoa virada de barriga para cima perto do galpão. Os pinheiros eram altos, majestosos, e quando o vento soprava do lago, eles uniam de forma constante e surda, como um órgão numa sala vazia. Seu Maneco Cardoso havia morado ali por 43 anos, sozinho depois de enterrar sua esposa, Zilda. Os moradores da comunidade o consideravam um homem arredio. Não ia às reuniões comunitárias, não deixava estranhos entrarem no terreno, respondia cumprimentos com um breve aceno de cabeça e quase não conversava com ninguém. Apenas com a carteira Lourdes, que uma vez por mês trazia sua aposentadoria, e sempre ficava 5 minutos parada no portão, contando as novidades da redondeza, e com a cigana Mara, que morava na última casa além da ribanceira. Com Mara, eles podiam passar uma tarde inteira na varanda sem trocar 10 palavras. Apenas ficavam em silêncio lado a lado, olhando para o lago. E para ambos, aquilo era suficiente. Mas arredio, seu Maneco não era. Ele simplesmente sabia muito bem o que vale a atenção humana quando há interesse por trás dela. A casa à beira do lago, o terreno amplo, o acesso à água, o pinheiral, tudo isso há muito atraía pessoas que queriam comprar, alugar ou ajudar a colocar tudo em ordem. E toda vez por trás dessa ajuda havia o interesse de alguém. Uns chegavam com conversas sobre desenvolvimento da região. Outros propunham parcerias vantajosas. Outros simplesmente apareciam como vizinhos e, entre um assunto e outro, perguntavam se não era pesado manter um terreno tão grande sozinho. Seu Maneco via através de tudo isso. Em 79 anos de vida, havia aprendido a distinguir o interesse verdadeiro do falso pelo simples tom de voz e quase nunca se enganava. Ele tinha uma única neta, Vera, filha de seu filho André, que morreu num acidente quando a menina tinha 12 anos. O acidente aconteceu no inverno. Na rodovia, num trecho de gelo, André voltava do trabalho e perdeu o controle do veículo. Seu Maneco soube da morte do filho por telefone, parado na cozinha junto à janela. Desligou o aparelho, sentou num banquinho e ficou assim até amanhã. Não chorou, não sabia como. Ficou apenas olhando para a escuridão atrás do vidro, enquanto um único pensamento rodopiava na cabeça. Ele havia sobrevivido ao filho. Aquilo era errado, antinatural, e o mundo depois disso se tornou para ele diferente, mais silencioso e mais frio. Após a morte de André, a nora levou Vera para a capital e procurou manter o mínimo de contato com o sogro. Achava-o um velho difícil e intratável. Ligava nas festas, dizia frases de protocolo. Aos convites para visitar, respondia de forma evasiva. Vera cresceu conhecendo o avô principalmente por raras viagens de verão, uma semana em julho, às vezes 2, e por telefonemas nos quais seu Maneco falava pouco, mas sempre perguntava as mesmas coisas. "Você está bem? Não está sendo maltratada? Venha quando puder." A voz dele no fone era abafada, contida, e Vera sempre prometia aparecer e sempre adiava. Mas quando vinha, sentia algo que não havia no apartamento da capital. A sensação de uma casa de verdade. O cheiro de fumaça do fogão impregnado nas paredes. O rangido das tábuas do assoalho, cada uma com seu próprio som. Umas em tom grave, outras fino, como se reclamassem.
A luz quente pelas janelinhas com cortinas brancas que a avó Zilda tinha costurado anos atrás e que o avô jamais havia trocado. E o lago, que ao entardecer ficava rosado, não de forma vibrante, mas suave e suavemente velada, como se alguém tivesse tingido a água com aquarela. O avô não era carinhoso no sentido usual. Não abraçava, não dizia palavras bonitas, não dava presentes. Mas Vera sabia que, para ele, ela era a única pessoa no mundo pela qual ainda valia a pena se segurar. Isso se sentia não nas palavras, mas na forma como ele a recebia na varanda. Saía meia hora antes da chegada dela e ficava parado, segurando o corrimão, olhando fixamente para a estrada. Rafael Moura entrou na vida de seu Maneco Cardoso 3 anos antes de conhecer Vera. Naquela primeira vez, ele chegou à comunidade num carro azul escuro com placas da capital. Parou em frente ao armazém local e entrou. A atendente Nídia, mulher comunicativa e que não via nada de estranho nas perguntas de estranhos, contou-lhe prontamente tudo o que ele queria saber. Quem mora à beira do lago? Quais idosos ficaram sozinhos? Quem tem terrenos grandes? Ali o seu Maneco, dizia Nídia, esfregando o balcão. Senta sozinho como uma coruja. Casa boa, sólida, construção antiga. Terreno enorme até a beira da água. E herdeiros pode-se dizer que não tem. O filho morreu há muito tempo e a neta na capital nem aparece. É uma pena o velhinho, claro, mas ele mesmo é assim. Não deixa ninguém chegar perto. Rafael ouvia com atenção, acenava com a cabeça, fazia perguntas adicionais, de forma discreta, entre um assunto e outro, de tal modo que Nídia nem percebeu como havia entregado tudo o que sabia. Naquele mesmo dia, ele se aproximou da casa, apresentou-se como especialista em imóveis rurais, tirou do bolso um cartão de visitas, estendeu ao avô e começou a falar com desenvoltura e segurança, como se recitasse um texto decorado. Que as terras à beira d'água haviam valorizado muito, que um terreno daquele tamanho valia um dinheiro sério, que seu Maneco poderia viver bem pelo resto dos seus dias se vendesse ao menos uma parte. O avô estava na varanda de braços cruzados sobre o peito e ouvia em silêncio. Quando Rafael se calou, seu Maneco disse uma frase. Eu não vendo, nem parte, nem o todo. Vá embora. Rafael sorriu. Um sorriso profissional, ensaiado, deixou o cartão no corrimão e foi para o carro. 2 meses depois voltou. Dessa vez sem cartões, com roupas simples, jaqueta, botas de borracha, como as de um pescador de fim de semana. Chegou ao portão, pediu licença para pegar água no poço. Seu Maneco indicou com a mão sem dizer nada. Rafael encheu o balde. Não tinha pressa para ir embora. Sentou na borda da boca do poço e puxou conversa. Perguntava sobre o lago, sobre a pesca, se não era solitário morar assim. O avô respondia com brevidade. Não, às vezes sim, não me queixo, mas não o mandou embora. Observava. Via como Rafael segurava o balde, como sorria, como virava a cabeça levemente para a direita quando escutava. Guardava tudo na memória. Quando Rafael foi embora, seu Maneco ficou por muito tempo parado à janela, olhando para a estrada vazia. Depois tirou da gaveta da mesa um velho caderno de capa xadrez, que mantinha há muitos anos, anotando o que considerava importante e temia esquecer, e escreveu em letra caprichada. O mesmo apareceu de novo. Roupas diferentes, modos diferentes. Faz de conta que é outra pessoa. Acha que não reconheci. Reconheci. A terceira visita aconteceu no outono. Rafael apareceu novamente, desta vez com a proposta de ajudar a consertar a cerca, que de fato havia tombado de um lado. O avô saiu para a varanda, olhou para ele com um olhar longo e pesado e, dessa vez, não ficou calado. Eu me lembro de você, disse, não em voz alta, mas com cada palavra caindo como uma pedra. Você veio na primavera, se apresentou como avaliador. No verão veio pedir água, fingindo ser um turista. E agora é a minha cerca que não te deixa em paz. Tenho 79 anos, mas não perdi o juízo. O que você quer da minha casa? Rafael ficou genuinamente desconcertado, sem fingimento. Não esperava que o velho se lembrasse e associasse tudo.
Tentou desviar com uma piada, disse algo sobre coincidência, mas seu maneco já não estava ouvindo. Ele apontou para o portão e disse: "Não volte mais, está avisado." Rafael foi embora, mas não desistiu. Compreendeu apenas que não chegaria à casa pelo caminho direto e decidiu entrar por outro ângulo. Vera trabalhava como contadora numa pequena empresa de construção. Morava sozinha num apartamento de um cômodo que alugava num bairro periférico da capital. Quinto andar, janelas para o pátio, no parapeito um ficus ressecado, para o qual ela sempre esquecia de regar. Tinha 32 anos, a idade em que as amigas param de perguntar quando é o casamento e começam a desviar o olhar em silêncio quando o assunto é família. Vera não era infeliz. Havia aprendido a viver sozinha como se aprende a viver com uma dor crônica, acostumando-se a tal ponto que se deixa de perceber. Mas o cansaço de dias iguais se acumulava. Trabalho, mercado, série, sono. De manhã, o despertador. À noite, o silêncio. Ela queria que alguém viesse e quebrasse esse ciclo, e alguém veio. Rafael apareceu casualmente numa mesinha ao lado da dela, num café perto do escritório. Ele havia se preparado com antecedência. Levantou informações, descobriu onde a neta de seu maneco Cardoso trabalhava, como ela era, a que horas almoçava, em qual café costumava ir. Não era difícil. O perfil de Vera nas redes sociais era aberto, as fotos estavam marcadas com geolocalização. E Nídia, do armazém da comunidade, havia contado há muito tudo o que sabia. Durante 2 meses, Rafael observou antes de se aproximar, estudando seus hábitos, seu ritmo, seus pontos fracos. E quando se aproximou, fez isso de forma impecável. Derrubou um copo perto da mesa dela. Ela riu, ele se desculpou e ofereceu pagar um café para compensar o transtorno. Uma história comum como 1000 outras. E Vera acreditou justamente porque a história era comum. Não havia nada de suspeito, nada excessivamente bonito, nada que despertasse desconfiança. Rafael era cativante sem forçar. Sabia escutar de um modo que fazia o interlocutor sentir que suas palavras eram as mais importantes do mundo. Lembrava de detalhes: qual café ela bebia, quais flores gostava, em qual mão segurava o telefone. Não pressionava, não se impunha, simplesmente estava presente exatamente o quanto era necessário para que ela se acostumasse à sua presença e começasse a temer perdê-lo. 3 meses depois, eles eram um casal. 8 meses depois, ele fez o pedido, não num restaurante, não com um anel numa taça de champanhe, mas em casa, numa noite na cozinha, enquanto ela lavava a louça. Disse baixinho: "Vera, casa comigo." E ela acreditou que justamente aquela simplicidade era o que havia de mais verdadeiro. Vera estava feliz. Pela primeira vez em muitos anos havia alguém ao seu lado que parecia vê-la não apenas como uma parceira conveniente para a vida cotidiana, mas como uma mulher pela qual valia a pena se esforçar. Ela ligou para o avô naquela mesma noite. A voz vibrava de alegria. "Vovô, vou me casar. O nome dele é Rafael. Vamos até você na semana que vem. Quero que vocês se conheçam." Na linha pousou uma longa pausa. Vera ouvia o avô respirar, pesado, com um leve assobio, como respiram os velhos com o coração doente. "Rafael?" perguntou o avô. "Que Rafael? Descreva ele para mim." Vera se surpreendeu, mas descreveu. Alto, cabelo escuro, olhos castanhos, sorri muito, trabalha com imóveis. Na palavra imóveis, na linha pousou novamente um silêncio tão denso que Vera o sentiu quase fisicamente. "Venham", disse o avô secamente e desligou. Vera pousou o telefone e pensou que o avô estava simplesmente agitado. Não estava acostumado com novidades. Era um homem velho, precisava de tempo. Ela não podia saber que naquele momento seu maneco estava na cozinha, segurando a beira da mesa, e que diante dos seus olhos surgiam um após outro os rostos. O mesmo homem no portão, no poço, perto da cerca tombada. A mesma voz, o mesmo hábito de inclinar a cabeça levemente para a direita. E agora, esse homem estava ao lado da sua neta.
O avô se abaixou devagar no banquinho, o mesmo em que havia sentado na noite em que soube da morte do filho, e pela primeira vez em muitos anos sentiu um medo de verdade. Não por si mesmo, mas por Vera. Eles chegaram numa manhã de sábado. O outono já havia tocado as árvores. As bétulas ao longo da estrada estavam amarelas. Os ipês ardiam de vermelho e o ar cheirava a folhas úmidas e a fumaça das chaminés. Rafael conduzia o carro com segurança, uma mão no volante, a outra pousada no joelho de Vera. Ela olhava pela janela e sorria. Pela primeira vez em muito tempo, ia ao avô não sozinha, mas com um homem que amava. Parecia que agora tudo voltaria ao seu lugar. O avô veria Rafael, conversaria com ele, entenderia que era um homem bom e confiável e, finalmente, deixaria de se preocupar. Rafael havia se preparado, trouxe um chá caro numa lata, elogiou a casa já desde o portão. Que lugar, que ar, que pinheiros! E imediatamente notou um degrau da varanda que estava solto. Seu maneco, deixa eu consertar. Tenho ferramentas no porta-malas. Questão de 10 minutos. Vera observava com alegria como seu futuro marido se esforçava para agradar ao único ser próximo que ela tinha. Via como Rafael sorria, como estendia a mão ao avô, como se inclinava para ouvi-lo melhor. Mas o avô não sorria. Estava de pé no vão da porta, levemente recuado na sombra, e olhava para Rafael da forma como se olha para alguém que se esperava há muito. Não com alegria, mas com um conhecimento pesado e sofrido. Rafael, ao encontrar aquele olhar, desfaleceu por um instante. A mão estendida para o aperto tremeu levemente e manchas brancas surgiram nas maçãs do rosto. Mas rapidamente se recompôs, sorriu mais abertamente e disse algo sobre a viagem, sobre o belo outono, sobre como Vera falava tanto do vovô. Seu maneco apertou sua mão em silêncio. A mão era seca, dura, com as veias salientes. A mão de um homem que trabalhou a vida inteira. Ele apertou a palma de Rafael um pouco mais forte do que o necessário e segurou um segundo a mais. Depois soltou e recuou para dentro, deixando-os entrar. Dentro, a casa cheirava ao calor do fogão e a algo herbáceo. O avô havia preparado erva cidreira, como sempre fazia quando esperava visitas. Na mesa havia uma tigela com laranjas do próprio pomar, pão cortado em fatias grossas e um pote de mel com uma colher de madeira. Vera foi para a cozinha colocar a água para ferver e assim que ela desapareceu atrás da porta, seu maneco se virou para Rafael. "Nós nos conhecemos", disse ele em voz baixa. Rafael estava perto da janela, fingindo contemplar o lago. Ao ouvir essas palavras, se virou, ergueu as sobrancelhas e respondeu com suave surpresa na voz. "Me desculpe, não acho. É minha primeira vez aqui." "Você esteve aqui 3 vezes." O avô falava de forma uniforme, sem pressão, como alguém que repete o que sabe com certeza. A primeira vez como avaliador. Trouxe cartões de visita, falava sobre os preços da terra. A segunda vez no verão de botas pedindo água. A terceira vez quis me consertar a cerca. Eu disse na sua cara que me lembrava de você e mandei que não voltasse mais. Depois disso você sumiu e 1 ano depois apareceu ao lado da minha neta. Rafael sustentou a pausa. Por alguns segundos ficou em silêncio, olhando nos olhos do avô. E então sorriu, não amplamente, mas com aquela expressão de compreensão condescendente que as pessoas assumem quando falam com alguém que consideram não completamente lúcido. "Seu maneco", disse ele baixinho, quase com ternura. "O senhor deve estar me confundindo com outra pessoa. Entendo que, na sua idade, os rostos às vezes se misturam. É absolutamente normal, mas garanto ao senhor que não nos conhecemos. Eu me lembraria." O avô ficou em silêncio. Estava parado, apoiado com a mão no encosto da cadeira, e olhava para Rafael com aquele olhar pesado e imóvel diante do qual as pessoas geralmente desviam os olhos. Mas Rafael não desviou. Manteve o sorriso como um escudo. Durante o almoço, Vera se esforçou para que tudo corresse bem. Distribuiu o suco nas xícaras, arrumou os pratos, cortou linguiça e queijo que tinham trazido da capital,
E foi contando ao avô como havia conhecido Rafael, como ele a cortejou, como fez o pedido. O avô ouvia, comia devagar, de vez em quando levantava os olhos para Rafael e os baixava novamente. E então, quando Vera fez uma pausa para servir mais suco, ele disse diretamente, sem preâmbulos: Vera, este homem já tentou chegar à minha casa. Não acredite nele. O silêncio pousou sobre a mesa como uma toalha. Vera ficou parada com a jarra na mão. Olhou para o avô, depois para Rafael. Este balançou a cabeça com um ar triste e levemente confuso e disse baixinho, dirigindo-se não ao avô, mas a ela: Vera, vovô provavelmente só está preocupado com você. É normal. Ele não quer te deixar ir. Eu entendo tudo, não me ofendo. Ele cobriu a mão dela com a sua por baixo da mesa e apertou levemente, de forma suave e reconfortante. Vera pousou a jarra, sentou e respondeu ao avô: Vovô, você está enganado. Rafael é uma pessoa maravilhosa. Você simplesmente não o conhece. Seu maneco olhou para a neta por um longo tempo em silêncio. Depois virou os olhos para Rafael, depois de volta para Vera e assentiu com a cabeça. Tudo bem, disse, e não discutiu mais. Terminou o almoço, agradeceu e saiu para a varanda. Sentou no banco, tirou do bolso um cigarro. Fumava raramente, só quando havia algo dentro dele que não encontrava saída, e ficou muito tempo olhando para o lago enquanto Vera e Rafael recolhiam a mesa. Sabia que com palavras não provaria nada. Via como Vera olhava para aquele homem e entendia que ela não ouviria agora nada capaz de destruir a sua felicidade. Mas recuar não pensava em recuar, apenas compreendeu que era preciso agir de outra forma. Depois que eles partiram, o avô começou a se preparar. Entendia que a saúde já não era a mesma. O coração falhava cada vez com mais frequência. Pela manhã, o peito estava pesado como se alguém houvesse colocado uma pedra sobre as costelas, e as pernas inchavam de tal modo que, ao fim do dia, os sapatos não fechavam mais. Na última visita ao posto de saúde do interior, o médico o examinou. Ouviu por muito tempo com o estetoscópio, mediu a pressão, franziu o senho e então falou diretamente, sem rodeios, como se fala com pessoas que não toleram mentira. Seu maneco, seu coração está gasto. O próximo ataque sério pode ser o último. Tome os remédios, não deixe de tomar e não se agite. O avô ouviu, assentiu com a cabeça, enfiou a receita no bolso e saiu. Não porque estava com medo. Com medo, na sua idade, já era tarde demais. Mas porque compreendeu com clareza. O tempo era pouco e não podia ser desperdiçado em espera. A primeira coisa que fez foi procurar um advogado. Não um da capital. Os da capital ele não confiava. Lisos demais, rápidos demais para calcular os honorários. Foi até Dr. Geraldo Zotão, que morava no interior. Ocupava 2 cômodos no térreo de um velho prédio de tijolos e atendia pessoas simples há décadas. A Dr. Geraldo iam com testamentos, disputas de terra, brigas de herança, e ele ouvia cada um como se não tivesse outros clientes. Seu maneco chegou de ônibus, subiu os degraus desgastados, sentou na poltrona diante da mesa coberta de pastas e disse sem preâmbulos: Doutor Geraldo, preciso fazer com que minha casa fique somente para a neta, não para o marido dela, não para mais ninguém, somente para ela. E que nenhuma procuração, concordância ou outro artifício possa mudar isso. Zotão tirou os óculos, os limpou na barra da camisa, colocou de volta e fez algumas perguntas, com calma, de forma objetiva, sem curiosidade excessiva. Quem são os herdeiros? Há outros parentes? A neta é casada? Quando seu maneco falou sobre Rafael, brevemente, de forma seca, apenas os fatos, Zotão assentiu e disse: Entendido. Vamos resolver. O testamento ficou incomum. A casa passaria exclusivamente a Vera como propriedade pessoal, não sujeita à divisão em nenhuma circunstância, nem em caso de divórcio, nem de falência, nem por decisão judicial. Qualquer ato com a casa, venda, hipoteca, doação, permuta,
só poderia ser realizado pessoalmente mediante apresentação de documento de identidade, sem qualquer procuração. Além disso, seu maneco insistiu numa cláusula especial. Se Vera vendesse a casa dentro de 5 anos após recebê-la, todo o valor obtido passaria para um fundo de caridade de apoio a crianças órfãs. Zotão, que havia redigido testamentos por mais de 30 anos, ficou admirado com tal precaução. "O senhor está falando sério? 5 anos?" O avô olhou para ele e respondeu: "Esse homem vai pressionar para a venda." "Quero que pressionar não sirva para nada." Zotão assentiu e formalizou tudo como pedido. 2 vias, uma com o tabelião, outra com Zotão. Depois, o avô cuidou das provas. Lembrava que durante a segunda visita de Rafael, quando viera pedir água, eles ficaram parados no poço, e do outro lado da estrada, no jardim da frente, a carteira Lourdes fotografava suas flores. Ela fotografava tudo o que florescia no verão: rosas, dálias, gérberas, e depois mostrava as fotos às vizinhas. Seu maneco esperou que Lourdes trouxesse a próxima aposentadoria e pediu: "Lourdes, olha no telefone as fotos daquele dia de verão. Lembra que você estava fotografando as flores? Pode ser que a gente tenha entrado por acaso no enquadramento, eu e aquele homem?" Lourdes pegou o telefone, foi folheando, encontrou. E de fato, em 3 fotos tiradas de ângulos diferentes ao fundo, por detrás dos arbustos floridos, eram visíveis seu maneco e Rafael. Estavam parados no portão, um de frente para o outro. Os rostos se distinguiam, não em close, mas o suficiente para reconhecer. Numa das fotos, Rafael estendia algo, aparentemente a mão ou um papel. Na outra, sorria com a cabeça inclinada levemente para a direita, como sempre fazia. "Me imprime essas fotos", pediu o avô, "e escreve atrás a data e que você mesma tirou." Lourdes não perguntou para quê. Imprimiu no dia seguinte. Em cada foto, escreveu atrás a data e sua assinatura. Trouxe ao avô num envelope. Ele agradeceu e guardou. No caderno, seu maneco registrou de forma cuidadosa as datas e circunstâncias das 3 visitas. Encontrou o cartão que Rafael havia deixado no corrimão da varanda na primeira vinda. Estava na gaveta da cômoda, embaixo de uma pilha de recibos. Rafael Moura, consultor de imóveis rurais, número de telefone, nenhum endereço. O avô juntou tudo: o envelope com a carta que havia escrito a Vera, as fotos, o cartão, as páginas arrancadas do caderno com as anotações. Colocou numa lata de biscoito, aquela mesma com um galo desenhado na tampa que Zilda certa vez havia trazido de uma viagem. Enrolou a lata num pano velho e a pôs no fogão, atrás da tampa de ferro fundido, no lugar onde ninguém iria procurar quem não soubesse. Deslizou a tampa de volta, limpou as mãos nas calças e sentou à mesa. Restava uma coisa, a mais difícil. Era preciso decidir quem diria a Vera onde procurar. Deixar um bilhete junto ao testamento era arriscado. Rafael poderia estar presente quando Vera fosse revisar os papéis. Poderia ler antes dela. Poderia interceptar. Uma carta pelo correio era pouco confiável. E quem sabe quando chegaria. Ligar? Mas quando? O avô não sabia em que dia morreria e não podia contar com uma última ligação. Precisava de uma pessoa a quem confiar uma única frase, com a certeza de que seria entregue no momento certo, sem perguntas desnecessárias. Ele foi até Mara. A cigana morava na extremidade da comunidade havia mais de 20 anos, depois que sua trupe seguiu em frente e ela ficou. Ninguém sabia ao certo por que não tinha ido com os outros. Uns diziam que havia brigado com o marido, outros que se cansara da estrada. A própria Mara não contava. Morava numa casinha com uma varanda torta, criava 3 cabras, vendia leite e requeijão, no verão colhia ervas e as secava em molhos embaixo do alpendre. Os moradores da comunidade a tratavam de formas diversas, uns com cautela, outros com curiosidade, outros com aquela indiferença condescendente que as pessoas do interior demonstram por quem vive fora das regras comuns. Seu maneco a tratava de outra forma. Entre eles, havia algo difícil de explicar com palavras. Não uma amizade no sentido habitual, mas uma confiança silenciosa e firme,
construída ao longo dos anos sem uma única conversa sobre confiança. Quando Zilda estava doente, Mara trazia chás de ervas e deixava na varanda sem entrar na casa. Quando Zilda morreu, Mara veio à noite, sentou no banco ao lado do avô e ficou assim a noite inteira sem dizer uma palavra. De manhã, foi embora. Nunca mais voltaram a falar sobre isso. Mas desde então o avô sabia. Se havia uma pessoa a quem se pudesse confiar algo importante sem explicações, era Mara. Ele bateu na porta dela pelo fim da tarde. Mara abriu, olhou para ele em silêncio e recuou, deixando-o entrar. Dentro, estava quente e cheirava a leite de cabra e ervas do mato. Sobre o parapeito, havia potes com algo escuro, infusões. O avô não entendia bem. Mara não convidou para sentar, mas indicou a cadeira perto da janela. Ficou de pé à frente com os braços cruzados, esperando. Mara, disse seu maneco, em breve vou morrer. Talvez daqui a 1 mês, talvez daqui a meio ano, mas em breve. Quando isso acontecer, minha neta virá até mim. Com o marido ou sem ele, não sei. Mas quando ela vier, encontre-a e diga uma coisa, que ela abra o fogão. E que não conte nada para o marido. Não explique mais nada, somente essas palavras. Consegue? Mara o olhou por um longo tempo. Seus olhos escuros estavam imóveis, o rosto calmo. Não perguntou por quê. Não perguntou o que havia no fogão, não perguntou por que não podia dizer ao marido. Simplesmente assentiu com a cabeça e disse uma palavra. Digo. Seu maneco se levantou, ficou parado por um segundo e saiu. Mara o acompanhou até o portão e olhou para ele de costas até que ele desapareceu na curva. O avô andava devagar, apoiando-se pesadamente na bengala, mas o dorso estava ereto. Voltou para casa quando o sol já se punha sobre o lago, sentou na varanda, no seu banco com a tinta descascada, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com paz. Não alegria. Não havia motivo para alegria, mas a tranquilidade de quem fez tudo o que podia e sabe que fez certo. O lago roseava, os pinheiros escureciam contra o céu. Ao longe, um pica-pau batia. O avô ficou olhando para a luz que se apagava, devagar, sem pressa, como se dissesse adeus. Seu maneco Cardoso morreu no início do outono, tranquilamente, no sono. Quem o encontrou foi Lourdes. Chegou pela manhã com a aposentadoria, empurrou a porta. Não estava trancada, como sempre. O avô nunca trancava, dizia. Quem quer entrar, entra. Uma fechadura não salva. Entrou no quarto e o viu na cama, por cima da colcha, vestido, como se tivesse deitado um instante para descansar e não tivesse acordado. Mãos cruzadas sobre o peito, rosto sereno, sem dor. Na mesinha ao lado havia um copo d'água, cheio, intocado, e uma foto de Zilda, aquela em preto e branco, em que ela estava jovem, num vestido com gola branca, e ria. Lourdes ficou parada perto da cama, benzeu-se e foi para fora ligar. Vera soube pelo telefone. Não ligou Lourdes, mas a vizinha da casa em frente, Dona Tamara. Mulher barulhenta, mas boa, disse coletamente, Vera, o vovô morreu. Vem. Vera estava no corredor, um chinelo no pé. O outro havia perdido quando correu para o telefone. Pousou o aparelho, encostou na parede e lentamente escorregou até o chão. As lágrimas vieram imediatamente, mas não só de dor, ou não apenas de dor, da culpa. Aguda, súbita, ensurdecedora. Ela não havia ido vê-lo naquele verão, sempre adiando. O trabalho não deixava. Depois começaram uma reforma no banheiro. Depois Rafael disse, o que se faz nessa comunidade? Mosquitos, tédio. E ela não foi. O avô esperou, saiu para a varanda, olhou para a estrada, preparou erva cidreira para 2 e não a viu chegar. Rafael reagiu com contenção. Saiu do quarto, viu Vera no chão, ajudou-a a se levantar, sentou-a no sofá, trouxe água. Meus pêsames, disse com voz uniforme. Precisa ir, vai. Eu, por enquanto, não consigo. Tenho amanhã um compromisso importante. Impossível remarcar. À noite ligo. Me conta como está lá. Vera não insistiu. De certa forma, até ficou aliviada.
Queria ficar na casa do avô sozinha, sem Rafael, sem sua voz, sem sua presença, sem a necessidade de explicar por que doía tanto. No enterro apareceu pouca gente. Lourdes com o marido, Dona Tamara, mais uma vizinha, uma velhinha silenciosa, o nome da qual Vera não lembrava, e o médico do posto de saúde, o mesmo que havia alertado o avô sobre o coração. Mara apareceu, ficou um pouco afastada dos demais, com um lenço preto na cabeça, as mãos cruzadas diante de si, olhando. Não para o caixão, não para o chão, mas para Vera. Durante toda a breve cerimônia, enquanto baixavam o caixão, enquanto lançavam punhados de terra, Mara não tirou os olhos dela. Quando todos se dispersaram, uns para a mesa de velório na casa de Dona Tamara, outros para suas casas, Vera ficou sozinha junto ao túmulo. Ficou de pé, abraçando a si mesma, olhando para o montículo de terra fresca, para a cruz de madeira com a plaquinha, para as flores artificiais que alguém havia trazido. Mara não foi embora. Esperava um pouco adiante, junto ao muro do cemitério, com paciência, sem apressar. E quando Vera finalmente se virou e caminhou para a saída, a cigana veio ao seu encontro. Elas ficaram uma de frente para a outra, Vera com os olhos vermelhos e o cabelo despenteado. Mara, imóvel, escura, calma, como uma pedra. Ele pediu para eu transmitir, disse Mara em voz baixa, porém clara, olhando diretamente nos olhos de Vera. Quando você voltar para a casa, abra o fogão e não conta nada para o marido. Vera piscou, abriu a boca para perguntar o quê, por que o fogão. Mas Mara já havia recuado um passo e balançado a cabeça. Não pergunta. Depois se virou e foi embora pela trilha em direção à ribanceira, para a sua casa. Vera ficou olhando para ela de costas, parada no portão do cemitério, e sentiu que dentro dela, sob as camadas de dor e cansaço, movia-se algo novo. Não medo, não curiosidade, mas uma premonição de que aquelas palavras simples mudariam tudo. Vera voltou para a casa já ao entardecer. A comunidade estava em silêncio. Nenhuma voz, nenhum latido de cachorro. Apenas o vento mexia nos galhos dos pinheiros pela janela e, ao longe, junto à ribanceira, uma cabra balava. Na casa estava frio. O fogão não havia sido aceso há muito tempo, provavelmente desde que o avô ficou de cama, talvez antes ainda. Cheirava a umidade, madeira resfriada e algo mais. Aquele cheiro indizível de espaço desabitado que surge quando uma pessoa deixa a casa. Vera acendeu a luz. A lâmpada fraca sob o teto, num plafonê empoeirado, mal dispersava a escuridão pelos cantos. As sombras pousavam sobre as paredes, sobre o velho armário com o espelho rachado, sobre as sandálias do avô perto da porta, que ele nunca havia guardado. Ela passou pelos cômodos. Tudo estava como se lembrava e ao mesmo tempo diferente. Sem o avô, as coisas pareciam desamparadas, como se tivessem perdido o sentido. O relógio na parede estava parado, o pêndulo imóvel. Ninguém havia dado corda. Na mesa da cozinha havia um jornal aberto na página da grade de programas de televisão e um lápis com o qual o avô circulava o que queria assistir. O último círculo estava marcado ao lado do noticiário da noite. Vera olhou para a data e desviou os olhos. Sentou no banquinho perto da janela, aquele mesmo em que o avô ficava sentado pela manhã enquanto a chaleira esquentava, e por muito tempo olhou para a escuridão. O lago atrás da janela estava preto, sem nenhum reflexo. O céu estava encoberto de nuvens e nem a lua havia. O silêncio era tal que Vera ouvia sua própria respiração e o pulsamento nas têmporas. As palavras de Mara não saíam da cabeça. Abre o fogão e não conta nada para o marido. Vera nem entendia por que levou aquilo a sério. Uma cigana, um cemitério, um pedido estranho. Tudo aquilo soava como o começo de uma história absurda, do tipo que se conta à noite ao redor de uma fogueira. Mas Mara havia dito aquilo sem teatralidade, sem um sussurro misterioso, sem aquele arrebatamento que Vera havia visto nos filmes. Disse simplesmente de forma objetiva, como quem repassa um recado. Ele pediu, eu estou dizendo.
E justamente essa simplicidade não a deixava em paz. O avô também era simples, nunca dizia palavras a mais. E se havia pedido para transmitir exatamente essas palavras, era porque havia algo importante por trás delas. Vera se levantou do banquinho e se aproximou do fogão. Velho, de tijolos, com uma alvenaria escurecida pelo tempo e uma tampa de ferro fundido que precisava ser erguida por baixo para abrir. Vera lembrava-se daquele fogão desde a infância. O avô o acendia todas as noites. E Vera, ainda pequena, gostava de se sentar no chão ao lado, olhar o fogo pela portinha entreaberta e ouvir o estalido das toras. A avó Zilda assava nele pão de queijo e broa, e a casa inteira cheirava de um modo que fazia querer nunca ir embora. Agora o fogão estava frio e morto. Vera puxou a tampa. O ferro fundido não cedeu de imediato. Rangeu. E com esse som arrepios percorreram seus braços. Ela puxou com mais força. A tampa deslizou, abrindo as entranhas escuras, exalando cinza e fuligem velha. Vera se inclinou, espeitou por dentro, tateou com a mão. E os dedos tocaram algo duro, envolto num pano. Ela tirou o embrulho, pôs na mesa e abriu. Uma lata de biscoito. Aquela mesma com um galo desenhado na tampa, que Vera lembrava da infância. A avó Zilda guardava nela botões e linhas. Depois, quando os botões foram parar em outro lugar, a lata ficou na prateleira do despenseiro, vazia, esquecida. E agora estava diante de Vera, pesada, recheada de algo. Vera tirou a tampa. Dentro havia um envelope de papel grosso com a inscrição "Para Vera após a minha morte". 3 fotografias, um cartão de visitas, algumas páginas cuidadosamente arrancadas de um caderno e uma folha dobrada em 4, algum documento ou sua cópia. As mãos tremiam. Vera ela mesma não sabia bem se era de frio, de agitação ou daquela premonição que havia se instalado dentro dela ainda no cemitério e que agora crescia, enchendo o peito. Ela pegou o envelope, rasgou cuidadosamente a borda e tirou algumas folhas manuscritas. A letra do avô, cuidadosa, levemente trêmula, como a de um homem que aprendeu a escrever numa escola antiga. As letras eram uniformes, as linhas retas. Nenhuma palavra riscada. O avô claramente havia pensado muito antes de pegar a caneta. Verinha, se você está lendo isto, é porque eu parti e Mara cumpriu sua palavra. Escrevo isso porque em vida você não quis me ouvir. Não te culpo. O amor fecha os olhos. Eu sei, fui assim também, mas agora escuta. Seu marido Rafael conhece esta casa há muito tempo. Ele veio aqui 3 vezes antes de te conhecer. Na primeira vez, se apresentou como avaliador. Queria que eu vendesse o terreno. Eu o mandei embora. Na segunda vez veio como por acaso para pegar água. Eu o reconheci, mas não o expulsei. Queria ver o que estava tramando. Na terceira vez, quis me consertar a cerca. Eu disse a ele na cara que o lembrava e mandei que não voltasse mais. Depois disso, ele sumiu e 1 ano depois apareceu ao seu lado. Eu reconheci imediatamente que era o mesmo homem, os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma voz. Só que agora ele não veio até mim, veio através de você. Eu te disse, você não acreditou. Ele te convenceu de que eu confundia. Eu não confundo. Eu nunca confundi nada. Nessa lata, há provas. Fotos em que ele está ao meu lado, na frente da minha casa. O cartão que ele deixou na primeira visita. Minhas anotações com datas. Olha para tudo isso e decide você mesma. Se mesmo assim ele disser que não me conhecia, então todo o seu casamento foi uma mentira desde o primeiro dia. Não quero que você sofra, mas quero que você saiba a verdade. Porque viver com um mentiroso é uma prisão da qual você nem sabe que precisa fugir. A casa deixei para você. Somente para você. O advogado é Dr. Geraldo Zotão. O telefone está escrito no verso. Ele vai explicar tudo. Não vende, não transfere, não faz nada sem antes falar com ele. Me perdoa se fui um mau avô. Eu te amei mais do que sabia mostrar. Seu avô Maneco. Vera terminou de ler e ficou imóvel por alguns minutos. As folhas estavam diante dela na mesa, sob a luz fraca da lâmpada, e o silêncio na casa tornou-se diferente,
não vazio, mas pleno, como se cada palavra do avô ainda soasse no ar, refletindo nas paredes, no teto, nas velhas toras. Depois ela pegou as fotos, uma por uma, devagar, como se pega algo frágil. Na primeira, o pátio da casa do avô, o poço, o portão, ângulo familiar até a última tábua, a visão da estrada através do jardim da Lourdes. No portão, 2 homens, o avô, na sua camisa xadrez de sempre, com as mãos nos bolsos, e um homem mais jovem do que agora, sem barba, com um corte de cabelo diferente, numa jaqueta leve. Mas era Rafael. Seu rosto, sua figura, seu hábito de inclinar levemente a cabeça para a direita quando escuta. Vera o reconheceria entre 1000 pessoas, em qualquer foto, em qualquer época, com qualquer corte de cabelo. Na segunda foto, o ângulo era diferente, mais próximo, como se Lourdes tivesse dado um passo à frente. Rafael estava quase de frente para a câmera e sorria, com aquele mesmo sorriso que Vera conhecia tão bem, suave, levemente cerrado, cativante. Só que não era dirigido a ela, mas ao avô, ou a quem Rafael naquele momento tentava cativar. A terceira foto estava menos nítida, levemente desfocada, mas o essencial se via. Rafael estendia ao avô algo pequeno, retangular, um cartão de visitas. Vera pegou o cartão da lata, cartolina fina e branca, levemente amarelada pelo tempo. Rafael Moura, consultor de imóveis rurais, e um número de telefone. O mesmo número que estava nos seus contatos com o apelido Rafael Meu Hearts. Ela tirou o telefone, abriu os contatos, comparou. Dígito por dígito. A coincidência era absoluta. E diante dessa coincidência, algo dentro dela se partiu. Silenciosamente, sem ruído, como se parte um fio no qual estava pendurado um peso. Vera releu as anotações do avô. Linhas cuidadosas, datas precisas, palavras secas e exatas. Veio um homem, apresentou-se como avaliador, perguntou sobre o terreno, deixou o cartão. Nome: Rafael. Depois, o mesmo homem, roupa diferente, pediu água. Fingiu não me conhecer. Eu reconheci. E a terceira anotação. Ele de novo, ofereceu-se para consertar a cerca. Eu disse que me lembrava. Foi embora. Depois, vazio. Nenhuma anotação. Depois da última linha, Rafael não havia mais aparecido. Entre essa última anotação e o primeiro encontro casual com Vera no café, havia passado pouco mais de um ano durante o qual Rafael havia encontrado outro caminho até a casa. Vera compreendeu tudo, não de uma vez, não num só golpe, mas devagar, como se ruísse por dentro um edifício que ela havia considerado sólido. Andar por andar, viga por viga. Cada andar era uma lembrança, como ele havia derrubado o copo casualmente no café, como guardava os detalhes, seu café preferido, seus hábitos, como havia proposto o casamento na cozinha, sem pompa, baixinho, de verdade. Como dizia que via o avô pela primeira vez. Como balançava a cabeça com um sorriso triste, insinuando esquecimento senil. Cada lembrança agora ganhava um fundo falso, e diante desse fundo falso ficava fisicamente enjoada. Não em sentido figurado, mas de verdade, até um espasmo na garganta. Nesse momento o telefone tocou. A tela mostrou Rafael Meu Hearts. Vera ficou olhando para a tela por alguns segundos, depois atendeu, fazendo o possível para que a voz não tremesse. Oi, está bem? Rafael soava animado, como em casa, como alguém para quem tudo estava em ordem. Chegou, está tudo bem na casa? Não caiu? Está tudo bem, disse Vera. A voz saiu uniforme, e ela própria se surpreendeu como isso foi fácil. Olha, estive pensando. Rafael baixou um pouco o tom como quem fala de algo secundário. Você podia dar uma olhada nos papéis do vovô enquanto está por lá. Os velhos costumam guardar todo tipo de coisa. Documentos, cadernetas de poupança, recibos. Você procura, tá? Malo li o que tem. Vera sentiu um frio percorrer suas costas. Não de corrente de ar, mas por dentro, de algum lugar sob as costelas. Ele está perguntando. Nem um dia se passou desde o enterro. A terra do túmulo ainda está úmida,
e ele já está perguntando sobre papéis. E olha o fogão também, acrescentou Rafael, e em sua voz apareceu algo novo. Não ansiedade, mas tensão, quase imperceptível, como uma rachadura no vidro. Os velhos às vezes colocam coisas lá. Me contaram. Vera ficou imóvel. A lata estava diante dela, na mesa, aberta com as fotos e a carta. Ela deslocou o olhar para o fogão. A tampa estava afastada, e a boca escura da câmara de combustão olhava para o cômodo como uma boca aberta. Ele sabe do fogão? Ou desconfia? Ou falou por sorte? Vera engoliu em seco e respondeu da forma mais tranquila que pôde. Tá, vou olhar. Por enquanto não tem nada de interessante. Pó e móveis velhos. Tudo bem. Rafael pareceu relaxar. Não demora muito por lá. A casa a gente vai acabar vendendo mesmo. O que a gente vai fazer aqui no interior? Os lugares são bonitos, claro, mas viver lá é impossível. Volta, a gente conversa. Já até pensei em quem procurar para a avaliação. Ele falava sobre isso com leveza, de forma corriqueira. Entre outros assuntos, vamos vender. Como se a casa já lhe pertencesse. Como se o avô a tivesse deixado não para a Vera, mas para os dois. Como se não fosse memória. Não fossem paredes que haviam absorvido a vida de 3 gerações, mas simplesmente um imóvel que precisava ser convertido em dinheiro. E Vera, de repente, ouviu claramente em sua voz algo que não havia notado por anos. Não cuidado, não afeição, nem mesmo indiferença, mas impaciência. Uma impaciência gananciosa, mal disfarçada, de quem esperava há muito o seu momento e finalmente o tinha. Certo, disse Vera, e desligou. Depois ficou sentada à mesa por muito tempo. Não chorou, não gritou, não ligou para amigas, não mandou mensagens. Ficou apenas olhando para a foto em que seu marido estava ao lado de seu avô, no mesmo pátio onde ela se encontrava agora, e pensava em quantas vezes Rafael havia olhado nos seus olhos e dito que a amava, sabendo que cada palavra era um lance num jogo cujas regras só ele conhecia. Na manhã seguinte, Vera ligou para Dr. Geraldo Zotão. O número estava escrito no verso da carta do avô, com letras grandes, nítidas, para que ela conseguisse ler com certeza. A voz no telefone era rouca, não jovem, mas firme. A voz de quem está acostumado a conversas sérias. Vera, disse Zotão sem esperar que ela se apresentasse. Estava aguardando seu contato. Seu avô avisou que você ligaria. Venha me ver. Estou no interior. Passo o endereço. É uma conversa que não se tem por telefone. Ela chegou 2 horas depois. Zotão a recebeu num pequeno escritório abarrotado de pastas e com cheiro de papel velho. Mesa antiga, 2 cadeiras, abajur num suporte articulado. Na parede, um calendário do ano retrasado que ninguém havia passado. Zotão ouvia em silêncio enquanto Vera contava sobre o que encontrara no fogão, sobre as fotos, sobre o cartão, sobre as anotações, sobre a ligação de Rafael na véspera. Não a interrompia, não acenava com a cabeça, não mudava a expressão do rosto. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um segundo, depois assentiu e disse: seu avô era um homem sábio. Um dos mais previdentes que encontrei em 30 anos de trabalho. Ele veio me ver 1 ano antes de morrer e me contou tudo sobre as visitas do seu marido, sobre as fotos, sobre suas suspeitas. Preparamos o testamento de modo que seu marido não pudesse ter acesso à casa em nenhuma circunstância. A casa é sua propriedade pessoal, recebida por herança, não adquirida em conjunto, não sujeita à divisão. Nenhuma procuração tem validade. Somente sua presença pessoal com documento. E mais uma coisa, seu avô incluiu uma cláusula. Se a senhora vender a casa dentro de 5 anos, todo o valor da venda irá para um fundo de caridade. Ele sabia que seu marido pressionaria pela venda e fez de modo que pressionar fosse inútil. Vera estava sentada à frente dele, apertando as mãos sobre os joelhos, e ouvia. Cada palavra de Zotão caía como um tijolo, pesada, sólida, irrevogável. Ela de repente viu com clareza como o avô havia enxergado o futuro,
como havia calculado com precisão cada passo de Rafael, cada movimento dele, e como havia preparado meticulosamente, sem agitação, sem pânico, uma defesa, não para si, para ela. E se Rafael pedir a divisão dos bens no divórcio? Perguntou Vera. Zotão balançou a cabeça. A casa foi recebida por herança. É propriedade pessoal, não se divide. Ponto final. Além disso, seu avô me pediu para guardar cópias autenticadas de todos os documentos, o testamento, as cláusulas, os atos notariais, caso alguém tentasse contestar. Contestar não vai dar. Eu respondo por isso. Vera ficou em silêncio. Pela janela do escritório barulhava a rua. Passou um caminhão, alguém gritou do outro lado da calçada, um cachorro latiu. A vida comum de uma cidade comum do interior, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo naquele pequeno cômodo. Quero me divorciar, disse Vera. Zotão a olhou atentamente por cima dos óculos. Não se surpreendeu. Aparentemente esperava essas palavras, mas não respondeu imediatamente. Vera, disse ele devagar, escolhendo as palavras, vou ajudá-la a encontrar uma boa advogada. Tenho uma pessoa de confiança. Mas primeiro, não se apresse. Entendo que agora a senhora quer resolver tudo de uma vez, mas escute um homem velho que viu centenas de casos assim. Não mostre ao marido que você sabe. Por enquanto, nenhuma palavra. Volte para casa, viva como antes. E enquanto isso, verifique tudo. Contas conjuntas, procurações, empréstimos, seguros. Tudo o que ele possa ter feito em seu nome ou sem seu conhecimento. Prepare-se, junte os fatos, documente, faça cópias, e somente quando tiver o quadro completo, aí sim, haja. Não antes. Vera assentiu. Não queria esperar. Queria voltar para casa, jogar as fotos na mesa da frente dele e dizer tudo o que pensava. Mas em algum lugar por dentro, sob a raiva e a dor, se mexeu a voz do avô. Aquela mesma voz abafada e contida que falava ao telefone. Não se apresse. Pensa. Faz direito. E ela decidiu ouvir. As 3 semanas seguintes foram para Vera o tempo mais difícil da vida. Voltou para casa e continuou vivendo com Rafael, como se nada houvesse mudado. Fazia jantares, respondia às perguntas, deitava-se ao lado dele, ouvia sua respiração na escuridão. E cada vez que ele a abraçava ou dizia, te amo, algo dentro dela ia se vitrificando, devagar, sem ruído, como água que congela à noite quando ninguém vê. Mas não cedeu. Fazia o que Zotão havia recomendado, tranquilamente, metodicamente, sem emoção, como contadora que era por profissão. Começou pelos extratos bancários, solicitou o histórico de movimentação da conta conjunta por 2 anos e encontrou o que numa vida normal jamais teria procurado. Rafael regularmente, a cada 2 ou 3 semanas, transferia dinheiro para uma conta que Vera não conhecia. Os valores variavam. Separadamente não chamavam atenção, mas em 2 anos havia somado uma quantia considerável. O dinheiro ia para uma conta pessoal dele em outro banco, cuja existência Vera desconhecia. Depois ela encontrou um cartão de crédito, não o dela, ou melhor, o dela, mas do qual nada sabia. Rafael havia solicitado no nome de Vera, com um limite alto, de alguma forma assinando os documentos sem o conhecimento dela. O cartão estava ativo e parcialmente utilizado, com uma dívida significativa. Vera estava sentada na cozinha, olhando para a tela do notebook, e sentia como a raiva subia devagar pela garganta como uma onda quente. Não histeria, não lágrimas, uma raiva fria e lúcida de quem foi roubado à luz do dia. Ela encontrou no notebook dele uma troca de mensagens com um corretor de imóveis. Rafael não havia colocado senha na pasta, provavelmente confiante de que Vera jamais fosse lá. A conversa era comercial, seca. Discutia o valor aproximado do terreno com acesso ao lago, as perspectivas de venda levando em conta o estado da construção, o preço mínimo por metro quadrado na região. Estava datada 4 meses antes do casamento. Rafael preparava a venda da casa antes mesmo de colocar a aliança no dedo de Vera.
mas a descoberta principal a esperava no telefone. Numa noite, quando Rafael adormeceu na frente da televisão no sofá, Vera pegou o celular dele, desbloqueou, o código ela sabia há muito, ele nunca havia mudado, e abriu o mensageiro. Na lista de contatos, encontrou o nome Igor Trabalho. Abriu a conversa, e o mundo virou de uma vez por todas. Não era nenhum Igor, era Cíntia. A troca de mensagens vinha de mais de 2 anos. Era terna, íntima, repleta de planos para o futuro. Cíntia sabia de tudo. Da casa à beira do lago, do avô, de Vera, do casamento. Chamava Vera de sua contadora e perguntava quando poderiam enfim viver como gente. Rafael respondia com paciência e ternura, de um modo como jamais havia conversado com Vera. Logo aguenta, está tudo indo conforme o plano. Uma mensagem, Vera leu 3 vezes. Rafael escrevera: aguenta mais um pouco, o velho vai logo morrer, a casa vai passar para ela, e aí eu a convenço a vender. Metade nossa ou tudo se jogar certo. A data, 2 meses antes da morte do avô. O avô ainda estava vivo quando Rafael descrevia à amante como gastaria o dinheiro da casa dele. Vera pousou o telefone na mesinha de cabeceira, foi para a cozinha, sentou no banquinho, encostou a testa na parede fria da geladeira e ficou assim até amanhã. Não chorou. As lágrimas tinham acabado em algum momento durante a madrugada. Depois, restou apenas o vazio e uma estranha calma tilintante. A mesma calma que chega quando não há mais nada a perder. Na semana seguinte, Vera estava pronta. A advogada Renata, mulher dura e rápida, indicada por Zotão, ao estudar todo o material, disse brevemente: você tem um caso de ferro, vamos agir. O pedido de divórcio foi dado entrada. O cartão de crédito foi bloqueado. O dinheiro da conta conjunta, Vera transferiu para uma nova, sobre a qual Rafael não sabia. Numa sexta-feira à noite, ela preparou o jantar. Macarrão comum com frango, do jeito que ele gostava. Rafael chegou do trabalho, tirou os sapatos, sentou à mesa, pegou o garfo. Vera sentou do outro lado e, em silêncio, colocou diante dele a foto. Aquela mesma. Ele e o avô no portão. Rafael olhou para a foto. O garfo parou no meio do caminho até a boca. Ele baixou devagar a mão, pousou o garfo na borda do prato e levantou os olhos para Vera. Ela pôs a segunda foto, a terceira, o cartão de visitas, depois a carta do avô. Rafael empurrou o prato. Vera via seu rosto mudar. Primeiro desconforto genuíno, sem fingimento. Depois um cálculo instantâneo. Os olhos se estreitaram, os lábios se apertaram, o cérebro trabalhou, buscando uma versão. Depois, uma tentativa de retomar o controle. Os ombros se abriram, o queixo se ergueu. Vera, eu posso explicar tudo. A voz era uniforme, tranquila. Não é o que você está pensando. Seu avô, ele mesmo me pediu para ajudar com a avaliação. Eu estava ajudando, e aí ele decidiu que eu queria enganá-lo. Ele era velho, desconfiante. Você mesma sabe. Vera ficou calada. Estava esperando exatamente isso. Mais uma mentira. Precisava ouvi-la uma última vez. E isso? Ela pôs diante dele os prints da conversa com Cíntia. Também vai explicar? E aí, pela primeira vez em todos esses anos, o rosto de Rafael ficou vazio. Não assustado, não culpado, vazio, como uma tela em que desligaram a imagem. De onde você tirou isso? Perguntou ele baixinho. Do seu telefone, do seu notebook, dos extratos bancários, do fogão do vovô, de todos os lugares, Rafael. Ele se levantou, ficou parado junto à mesa, esfregou o rosto com as mãos, depois se virou e disse. E o que impressionou Vera foi a tranquilidade com que aquilo soou. Tá bem. E o que você vai fazer agora? Já fiz, respondeu Vera. O pedido foi dado entrada. O cartão foi bloqueado. Suas coisas estão no corredor. O táxi chega em 20 minutos. Rafael foi embora naquela mesma noite. Em silêncio pegou a mala, em silêncio calçou os sapatos, em silêncio saiu. Pelo advogado tentou contestar o divórcio, exigiu a divisão da casa. O juiz negou.
O testamento era impecável. Zotão havia cuidado de tudo. Depois Rafael começou a ligar e escrever. Ora ameaçava, ora implorava. Vera trocou de número. Cíntia, ao saber que a casa não viria, sumiu em uma semana. Como o avô havia escrito na carta, os que ficam por interesse vão embora quando o interesse acaba. O divórcio foi formalizado 3 meses depois. Vera não exigiu nada, apenas a liberdade. Na primavera, ela foi até a casa do avô, não como hóspede, não como herdeira, como dona. Consertou a cerca, aquela mesma que Rafael certa vez havia se oferecido para consertar. Caiou o fogão, trocou os vidros das janelas, plantou ao longo da trilha cravos de defunto e calêndulas, os mesmos que a avó Zilda cultivava. Encontrou no galpão a vara de pescar do avô, foi até o lago e ficou sentada na margem até o pôr do sol, vendo a água rosear. No terceiro dia, Mara veio, trouxe um pote de leite de cabra, sentou no banco da varanda. Vera preparou o chá e elas ficaram em silêncio por muito tempo, como ficam em silêncio as pessoas que não precisam de palavras. Ele sabia de tudo, disse Vera por fim. Desde o começo. Mara assentiu. Por que ele pediu a você especificamente? Mara olhou para o lago, ficou em silêncio por um instante e respondeu. Porque eu não ia perguntar por quê. Ele pediu. Eu fiz. Simples assim. E Vera compreendeu que justamente essa simplicidade, sem perguntas, sem condições, sem dúvidas, era o que o avô mais confiava. Não a astúcia, não aos papéis, mas a palavra de uma pessoa que cumpre uma promessa. 1 ano depois, Vera passou para o trabalho remoto e se mudou para a casa do avô de vez. O lago, ao entardecer, continuava ficando rosado. O fogão em que o avô havia escondido a verdade aquecia a casa nas noites de inverno. Na prateleira havia 2 fotos. O avô com a avó Zilda, jovens em frente à casa recém-construída. E Vera no portão, sozinha, no dia em que sentiu pela primeira vez que aquela casa era de verdade sua. Às vezes, ela tirava a lata de biscoito com o galo na tampa e relia a carta. Não porque havia esquecido, cada palavra ela sabia de cor, mas porque cada vez que os olhos chegavam à última linha, eu te amei mais do que sabia mostrar. Ela sentia que o avô estava por perto. Aqui, nessas paredes, nesse ar, no rangido das tábuas, no cheiro de fumaça, na luz rosada sobre o lago, ele nunca foi a lugar nenhum. Simplesmente ficou na casa que havia construído para quem amava. Obrigado por terem escutado essa história. Com vocês, esteve o canal Recanto das Histórias. Desculpem os erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.